Boa noite, graça e paz. Que bom, graças a Deus a igreja hoje tá cheia, né, recheada. Acho que até na imagem ali vai ficar bonito. Depois que terminar a transmissão vai ficar bem bonito. É muito bonito quando a igreja tem muitos membros, né, de maneira física. E aqueles que não puderam vir, que estão assistindo na live, que o Senhor abençoe vocês também, certo? Desde já, eu gostaria de agradecer ao Senhor por mais esse momento que nós estamos reunidos aqui em louvor ao nome dEle e vamos orar antes de darmos início à nossa reflexão. Senhor meu Deus, novamente te peço, meu Pai, que o Senhor esteja me usando da maneira que o Senhor achar melhor, que eu seja instrumento eficiente para a propagação da Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que não saia, meu Deus, desta pregação nada que venha a surgir de mim, mas que o Teu Espírito Santo esteja me utilizando e fazendo bom uso da minha maneira de falar, da minha maneira de expressar, para falar daquilo que o Senhor acha agradável, para falar daquilo que é verdadeiro. Assim eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Bem, campanha de missões, propagar o Evangelho. A gente olha numa perspectiva grande, né? A gente olha lá para o país, para a nação, a gente olha para um vizinho, para um amigo, mas antes de tudo, a gente é pertinente nós olharmos para dentro dos nossos lares, certo? Eu não vejo sentido em você executar uma missão de evangelismo, uma missão de falar expressivamente de Cristo, sem olhar para dentro da sua casa. E na semana passada, o pastor tinha falado sobre o ateísmo cristão, né? Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que cultuam o Senhor, mas que não seguem aquilo que o Senhor acha correto, né? Sabem que Deus existe, sabem da verdade do Senhor, mas ainda assim querem viver conforme a sua própria maneira, sob o controle das suas decisões. E em complemento à pregação que o pastor fez, eu gostaria de falar sobre o ateísmo cristão no ambiente familiar. Sobre pessoas que conseguem ser cristãos dentro e fora da igreja, mas que... Oi? Pronto. Pessoas que conseguem exercer um ministério dentro e fora da igreja, mas quando entram dentro das suas casas, não se comportam como um cristão deveria se comportar. E aqui, como eu estou falando de família, vou estar expressando mais abertamente a relação de pais e filhos, né? Homens e mulheres que exercem o ministério cristão, mas quando entram dentro de casa, são pais que não são crentes. Agem como pais que não são crentes. E filhos que exercem o ministério cristão, mas quando estão dentro da sua casa, não agem como crentes. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler do versículos 1 ao 4. Amém? Amém? Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Amém? Pois bem, primeiramente vamos entrar no contexto histórico. O que é a carta de Efésios? Qual é o contexto pelo qual Paulo escreveu essa carta e especificamente qual é o contexto desse capítulo 6, certo?
A cidade de Éfeso era uma província no oeste da Ásia, ali no litoral oeste da atual Turquia. Era uma das principais capitais do Império Romano, dentro da província asiática, e era onde tinha o famoso templo da deusa Ártemis. Então, era um porto, era uma cidade que tinha muita idolatria, era uma cidade muito forte do Império Romano. Então, lá existiam muitos gentios, obviamente, e muitos que ali se converteram, se tornaram cristãos gentios e cristãos judeus vivendo em comunhão. Esse era o contexto da carta aos Efésios, certo? Dentro da carta aos Efésios, existe alguns contextos dos capítulos 1 até o capítulo 6. No capítulo 1 ao 3 vai falar da unidade da igreja, do capítulo 4 ao 6 vai falar da vida cristã. A carta de Efésios é uma das cartas que descreve mais detalhadamente sobre como um cristão deve guiar a sua vida, sobre como ele deve se portar, tanto fora quanto dentro da igreja, inclusive dentro do seu lar. Qual é a relação que ele tem que ter com as pessoas que ele convive diariamente? E nesse capítulo 6, nos 4 primeiros versículos, ele fala abertamente da relação de pais e filhos, da relação familiar que um cristão deve ter. Pessoal, de início, a gente acredita em muitas causas externas o enfraquecimento dos jovens dentro da igreja. A gente acredita na influência do mundo, a gente acredita na propagação de músicas, a gente acredita em culturas imorais e amigos que são más influências e várias outras coisas de fora. Mas a gente não pode descartar que existem muitos jovens cristãos sendo enfraquecidos por conta do seu ambiente familiar. Isso é uma coisa muito triste. Vamos começar falando de 2 pontos. Essa pregação ela vai se resumir em 2 pontos. Os deveres de um filho, de acordo com a Bíblia, e os deveres de um pai e de uma mãe, de acordo com a Bíblia, certo? Não vamos viajar tanto, vou resumir nesses 2 pontos a relação desse ambiente familiar. E vamos começar falando sobre os filhos, né? É legal falar sobre os filhos, né? Qual é o dever de um filho para com seu pai dentro de uma perspectiva cristã? O que ele tem que fazer com seu pai da perspectiva de um filho? Honrar, respeitar e cuidar. A base para ele honrar é o primeiro mandamento com promessa que está lá em Êxodo 20:12. A base para ele cuidar é o sermão que Jesus Cristo deu aos fariseus lá em Mateus, no capítulo 15. Se eu não me engano, não precisa citar isso. Que os fariseus, eles colocavam os seus bens como corbã, para não darem como ajuda à sua família e seguirem com o templo. E Jesus ele repreende abertamente eles, que eles têm que cuidar dos seus familiares. O dever de um filho para com os seus pais, um dever de um filho cristão é: você honra, você cuida dos seus pais e, como cristão, você tem que amá-los. É isso. Você não precisa procurar mais detalhes, mais estudos, mais coisas que falem sobre isso. Você honra a sua família, você se torna um jovem de caráter, você cuida deles e você ama eles. E dentro do amor está apresentar Cristo a essa família, certo? Esses são os deveres de um filho para com os seus pais. Agora vamos falar dos pais, né? Quais são os deveres dos pais para com os seus filhos? É mais complexo. É mais complexo porque a gente prende muito a ideia hierárquica da família, que é até um dos motivos pelos quais Paulo escreveu esse capítulo 6 aqui da disposição dos pais para com os filhos. Antes, na Grécia Antiga, existia uma cultura baseada em uma lei romana chamada Pátria Potestas, que era uma lei que dava ao pai uma autoridade absoluta sobre o seu filho. A regra do pai era lei.
O que o pai dizia para o seu filho era lei, e seu filho não podia questionar. E não existia aquele questionamento, e não existia aquela ideia de que se o pai ou a mãe estava certo ou não. Não existia essa ideia de que o pai era uma figura que podia estar errada em algum momento. Então o filho ele era fruto de toda aquela influência. Era fruto de uma criação onde ele não tinha o direito de questionar, mesmo que dentro de um contexto ele estivesse certo e o pai errado. E Paulo veio para mostrar que não é assim que funciona. Ainda hoje, no nosso país, atualmente, existe uma cultura que o pai e a mãe são uma autoridade que não deve em nenhum único momento ser questionado. E que os pais e as mães estão perfeitamente certos e que os filhos eles têm que obedecer e escutar somente os que os pais dizem e que os pais podem tratar os filhos da maneira que eles acham certo, porque do meu filho cuido eu. Quem é professor sabe muito bem que se encontra com alunos que, quando vai falar com o pai, quando vai dar um conselho para o pai, eu falo, do meu filho cuido eu, quem sabe lidar com meu filho sou eu, quem sabe como meu filho se comporta sou eu, e eu, e eu, e eu. E esse é o contexto. E para isso, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3, se eu não me engano, é no versículo 20, que vai entrar no complemento do... Passa um pouquinho, João, por favor. Não, passa. Isso, perfeito. É o Colossenses 3, 21. Confundi por um versículo. É o complemento de Efésios 6, 4. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Outras versões falam, pais, não irritem os seus filhos para que eles não entristeçam. E outras versões ainda falam, pais, não irritem os seus filhos para que eles não esmureçam. O que significa isso? O que significa essa questão de você não irritar o seu filho? Ah, então quer dizer que eu tenho que deixar meu filho fazer o que ele quiser? Então quer dizer que eu não posso... Ah, meu filho quer fazer uma coisa, se eu falar uma coisa, ele vai ficar com raiva de mim, isso vai atrapalhar a fé dele? Não é isso que eu estou querendo dizer. Entenda. Eu estou falando de você se transformar em uma autoridade absoluta e o seu filho ter que ser obrigado a te tratar como um Deus, porque acontece isso em algumas famílias, alguns pais eles não se dão conta de que eles querem tomar o lugar de autoridade absoluta dentro das suas casas, e o seu filho, sendo submetido a uma autoridade dessas, desanimar na sua caminhada da fé. Vou explicar isso de uma maneira muito simples. Onde é que a irritação com seus filhos pode desanimar eles? No comportamento agressivo, na forma que você se expressa. Como é que você age com o seu filho diante de um erro que ele comete? Como é que você trata o seu filho diante de uma situação em que ele está que ele discorda da sua opinião? Você é capaz de ouvi-lo? Ou você simplesmente olha e fala, eu sou seu pai e você me respeite? Ou você já fica logo, se enche de raiva e fala, como é que tu está me respondendo e não sei o que, e começa. Pode parecer brincadeira, mas isso desanima. Desanima um jovem que está vivendo a sua vida e em que em algum momento vai se deparar com uma coisa que não condiz com aquilo que você estava ensinando a ele. E é curioso, ele pode estar certo. Ele pode estar certo. Vamos dar um exemplo muito claro. A ideia de que você é uma autoridade absoluta no seu filho faz você dizer para ele e não dá a necessidade dele de procurar saber por que ele está seguindo aquelas coisas. Você vai para a igreja. Por quê? Porque você tem que ir, porque eu vou também. O menino tem a necessidade de saber por que ele está seguindo o culto? Não. Ele vai porque você vai. Pai, eu quero fazer tal coisa. Não, você não vai fazer. Por quê? Porque eu não quero que você faça.
E qual é o sentido pelo qual você está proibindo ele de fazer aquela situação? Às vezes, eu vou até entrar aqui no versículo 4. Às vezes, você pode até estar certo, mas por conta do seu modo de se expressar, por conta da forma que você trata seu filho, a sua palavra se torna um fardo que ele não é capaz de suportar, por conta da sua ira. Existem situações que seu filho está num contexto e que você reclama tanto com ele, que você fala de um jeito tão grosseiro, tão agressivo, que ele desanima e ele acredita que ele não tem jeito. Às vezes, nós, quando estamos na razão, e isso vai principalmente para os mais velhos, nós, quando estamos na razão, acabamos por tratar aquele que não está de uma forma muito irada, de uma forma muito grosseira. E dentro desse contexto cristão, esse tipo de coisa não pode acontecer. Aqui em em Efésios capítulo 4, versículo 26, fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. No versículo 29, ele vai falar assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que se conceda a graça ao que ouve. Diante desse contexto é o seguinte: o seu filho errou com você, o seu filho fez uma coisa e te desobedeceu. Ao invés de você só ir para a parte da disciplina, transforme isso numa oportunidade de mudar aquela visão. Meu filho, você errou por conta disso. Você vai ter um castigo por causa disso. Você vai ser punido por consequência disso. Mas eu quero que você saiba que isso não muda o fato que eu te amo. E que eu estou com você para evitar que esse erro acometa novamente. Claro que não vai ser assim, né, dessa maneira tão robótica. Mas se você só bater, ou só dizer você não presta, ou só dizer você é mau, ou só dizer você é aquilo, ele não vai entender porque que ele errou. Ele não vai entender o que ele fez de errado para merecer tamanha punição. Às vezes ele pode até ficar com tanta raiva e ter vontade de errar novamente. Esse é um costume muito comum dos mais jovens, né? Ter essa rebeldia. A Bíblia fala que você tem que corrigir. A Bíblia fala que você tem que disciplinar. Mas essa disciplina tem que ser justa. E essa correção não pode ser insuportável. Não adianta você se apoiar numa palavra e dentro do seu meio familiar você se tornar tão inflexível ao ponto que ninguém é capaz de seguir aquilo que você está propagando. Você se tornar tão inflexível ao ponto de ninguém ser capaz de suportar essa verdade que você está proferindo, mesmo sendo verdade. Às vezes, a gente fica tão preso à ideia de querer estar certo, e principalmente numa figura de autoridade, que são o caso dos pais, a gente tem essa ideia de que você tem que estar certo o tempo inteiro, que diante de um questionamento você já se ira logo, e a voz já aumenta, já vem o grito, já vem ou o tapa e outra situação, e isso priva aquele indivíduo de entender onde ele deve começar a se corrigir, isso dentro da palavra. Se você tivesse que resolver as situações na ira, na hora, não teria esse versículo falando para você apaziguar a sua ira antes de resolver a situação. Por isso que lá, Pedro, acho que é na primeira carta de Pedro, fala: irai-vos e não pequeis. Justamente porque a ira é uma coisa que você não consegue evitar, mas a forma que você age diante da ira se torna um pecado que pode destruir, às vezes, ou dificultar bastante, ou realmente destruir o caminho daquela pessoa diante da fé. Temos índices, infelizmente, que estão tendo cada vez menos jovens na igreja. Quando os jovens se veem fora da casa dos pais, eles abandonam a igreja. Por quê? Porque eles são mal educados? Porque eles são desobedientes? Não. É porque dentro do ambiente familiar, onde eles eram submetidos à igreja, eles eram submetidos a uma situação que eles não eram capazes de suportar. E se um pecado
não fosse, se as suas ações não induzissem outra pessoa ao pecado, você não seria alertado para não ser pedra de tropeço. Às vezes as suas ações, elas podem afetar tão negativamente uma pessoa que ela se torna revoltada com coisas que deveriam ser apreciadas. Ela se torna revoltada com a fé, ela se torna revoltada com a família, ela se torna revoltada com a ideia de se casar, ela se torna revoltada com a pátria, ela se torna revoltada com tudo. Porque ela foi submetida a uma criação onde a figura de autoridade não era o Senhor Jesus Cristo, a figura de autoridade suprema era os pais. E não é para ser assim, gente. Pode parecer que eu estou dizendo para vocês não terem autoridade sobre os filhos de vocês. Não, de nenhuma maneira. Vocês são autoridade dentro da casa de vocês. Mas a autoridade que você, enquanto pai, que você, enquanto mãe, tem que ter com a sua criança, tem que ter com o seu filho, é uma autoridade que provém do Senhor. É uma autoridade voltada ao uso justo da palavra. E, dentro do uso justo da palavra, essa autoridade tem que ser falada de uma maneira que ela não se torne uma condenação, mas que ela se torne algo que realmente aproxime aquele indivíduo do Senhor. É o que eu digo. E a parte do erro? E quando você estiver errado? Quando o seu filho apontar uma situação sua diante de um pecado, o João Marcos falou no encontro de jovens da semana passada, ele falou um ponto muito interessante. Você tem que obedecer o seu pai até o momento em que a palavra do Senhor está de acordo. E vão ter momentos que você vai ter que confrontar o seu pai para permanecer certo diante da fé. Seu pai chegar em você, né? Você chegar no seu filho e falar, ei, diz que eu não estou, mente aí, fala que eu saí para fazer tal coisa. O seu filho, enquanto tem que olhar para você e dizer não. Como é que você vai reagir quando seu filho não quiser mentir por você? Quando é que você vai reagir quando o seu filho não quiser ir para um lugar que ele sabe que vai induzir ele ao erro? Ei, vamos para tal lugar. Pai, eu não quero ir. Como assim? Você vai ter que ir. Eu sou seu pai, eu quero que você vá. Eu não vou para esse lugar. Porque esse lugar não condiz com a minha fé. Como é que você entra nessa situação? Se você é uma autoridade suprema, você tem que ir. Você tem que fazer o seu filho ir. Mas se Deus é a sua autoridade suprema, você reconhece o seu erro e fala, entendi o seu ponto. E isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Fala-se muito de moldar os jovens, né? De moldar os filhos, né? De moldar aqueles que são menos maduros na fé, mas não se fala da necessidade de moldar os corações daqueles que já viveram uma vida inteira e acham que são donos da razão somente porque tiveram mais tempo de vida do que aqueles que eles estão ensinando. Todos temos que moldar os nossos corações diariamente, principalmente diante de uma criatura, diante de um ser que Deus te deu a graça de ter. Você tem que se moldar diariamente para influenciar ele, transformar ele num cristão que o Senhor concorda que ele seja. E Deus abençoe um cristão como você. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, você tem que trabalhar para que o seu filho seja um cristão como você é. E para isso você tem que se moldar diariamente. Porque nós temos que ser semelhantes a Cristo. Sempre. A base não tem que ser você porque você é certo. A base tem que ser, ele tem que pegar as partes de você que levam ele a Cristo. E para isso você tem que se moldar demais. É necessário ter essa mudança. Para aqueles que vão constituir família, para aqueles que pretendem se casar, para aqueles que pretendem se tornar pais e mães um dia, para aqueles que já são pais há muito tempo e enfrentam essas dificuldades, lembrem-se disso, se moldem. O seu filho já escutou muitas vezes, o jovem já escutou muitas vezes que ele tem que moldar o coração dele. Ele sabe. Essa parte ela é falada e vai continuar sendo falada até o fim dos tempos, porque é necessário falar. Mas é necessário que os mais velhos, que os pais também moldem seus corações. Entendam. Não cometa o erro de querer assumir o lugar de Deus do seu filho. Não cometa o erro de você acreditar que você é uma autoridade suprema que seu filho não pode questionar em nenhum momento.
Não cometa o erro de acreditar que o seu filho tem que fazer tudo que você mandar. Porque dentro da Escritura, ele só tem que te obedecer até o momento que a palavra de Deus está de acordo com a sua regra. Em nenhum momento eu estou tirando a sua autoridade. Só estou dizendo que em Atos, no capítulo 5, acho que é no versículo 20 ou 23, eu vou até... Só um instante. Atos 5, 29. Pode abrir aqui, por favor? É preciso obedecer antes a Deus, do que aos homens. O resumo da sua autoridade quanto pai, enquanto mãe, está aqui. O seu filho tem que lhe obedecer. Ele tem que lhe obedecer. Ele tem que seguir a sua regra. Você é pai, você é figura. Seja uma autoridade dentro da sua casa. Você tem que ser. Se tem uma coisa que é pior do que um pai que é muito rígido, é um pai negligente. Eu falo isso na minha experiência de professor. Os piores alunos que a gente já teve contato não foram de pais muito rígidos, foram de pais negligentes. Quem é professor sabe muito bem disso. Aquele menino que o pai deixa fazer o que quer é o mais difícil de lidar. Aquele adulto que faz somente o que quer, que sempre pensa que está certo, é aquela criança que foi criada fazendo o que queria. Não tem nada mais prejudicial na vida de alguém do que um núcleo familiar negligente. Você tem que ser autoridade. Seja. Fecha a mão. Seja firme na sua regra. Seja firme na sua lei. Mas se lembre que a sua lei não pode de nenhuma maneira superar a lei do Senhor. E o seu filho, ele tem que lhe obedecer. Se você seguir o que está escrito na palavra, seu filho vai lhe obedecer em tudo. Então, siga lendo a Escritura. Tenha atenção ao que é certo aos olhos do Senhor. Porque no momento que a sua lei ir contra a lei do Senhor, é dever que o seu filho te desobedeça. Porque ele tem que obedecer a Deus primeiro. Certo? É dever que o seu filho só te obedeça enquanto a lei e a Escritura está de acordo com a sua palavra. E qualquer coisa que sobrepõe a autoridade de Deus e coloque a autoridade de homem não é bíblico. Não existe base bíblica nenhuma que baseie a ideia de que a sua autoridade está acima da autoridade do Senhor. Então, filhos, estejam atentos, moldem seus corações, tenham acesso às Escrituras para não caírem em ordens que não vêm do Senhor, honrem os seus pais, tratem eles com todo respeito, cuidem deles, escutem com atenção os conselhos que eles têm para dar para vocês. Isso é claro se seus pais forem de um núcleo cristão. E prestem atenção em tudo o que eles fazem. Prestem atenção em tudo o que eles dizem. Porque também é dever de vocês confrontar eles diante de um erro. Mesmo que seja doloroso. Às vezes é o seu dever apontar um erro do seu pai e da sua mãe diante de um erro que eles cometem. Porque se eles permanecerem com um erro que vai contra a salvação, eles podem passar a vida inteira pecando sem perceber. Porque ninguém de fora percebe essas coisas que acontecem dentro de casa. Eu não sei como é que é a vida do Mateus, da tia Sônia e do Marlon 24 horas por dia. E é que eu conheço eles há 18 anos. Eu não sei como é a vida deles quando está só os 4 em casa, quando está só os 3 em casa. Essa parte, esses pecados que podem ser cometidos só dentro do seu familiar, é dever dos 3 estarem olhando um para o outro. É dever do Mateus, diante de um erro do Marlon, apontar essa situação e vice-versa. É dever do Marlon, diante de um erro do Mateus, apontar essa situação, porque esses erros ninguém mais vai perceber. Então, filhos, estejam atentos, leiam as Escrituras, saibam
os momentos em que seus pais estão falando ali, isso aqui está de acordo com a palavra, tenho que obedecer mesmo que eu não queira. Vai, olha. Não frequente um ambiente com más companhias. Eu não posso frequentar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. A lei dele está de acordo com a palavra. Eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer. Agora, tipo, menino, não quero que você vá para tal igreja, porque essa igreja eu não gosto. Tem motivo? Tem algo na palavra que faz você não querer que eu vá para essa igreja? Teve alguma pregação que foi contra o ideal cristão? Não, eu só não gosto. Sinto muito, eu vou continuar indo. Eu não aceito que você... eu quero que você fique comigo aqui em casa. Quando você se casar com a sua esposa, vocês vão continuar morando aqui comigo. Não vão. Quando eu me casar, eu vou trabalhar, eu vou sair de casa. Porque a Bíblia ordena que o filho saia da casa do seu pai e se una à sua esposa. Então, enquanto eu não tiver condição, eu moro. Mas quando eu tiver condições, eu vou sair e vou instituir o meu lar. Eu não posso concordar em viver com você até o fim da sua vida. Eu quero que você vá para esse lugar comigo. Não é um lugar que convém? Eu não vou. Eu quero que você minta para mim. Eu não vou fazer isso. Eu quero que você participe comigo dessa situação errada. Eu não vou participar. Eu tenho que contar com você para fazer esse erro aqui. Não vou fazer. Esse é o dever do filho. Dever dos pais. Estejam atentos para a geração que vocês estão criando. Como aconteceu em Juízes no capítulo 2, uma geração de crentes deu origem a uma geração de descrentes. Não faça parte dessa geração. Não faça parte desse erro. Cuide dos seus filhos, escutem eles com atenção, preste atenção a esses detalhes, porque falo isso até mesmo por experiência própria. Uma coisa que a criança aprende a fazer quando ela é duramente punida por um erro, não é a não errar mais, é a esconder melhor. Se tem uma coisa que a criança que é submetida a uma punição desproporcional ao erro que ela comete aprende a fazer, não errar de novo. Eu não vou nunca mais fazer isso na minha vida. Não, ela aprende a esconder melhor. Seja carinhoso, seja cuidadoso. Puna, claro. Discipline, com certeza. Um cascudo outro, se necessário for. Dentro da Escritura é válido. Mas não seja injusto, não seja cruel. Não submeta o seu filho a uma humilhação em que ele olhe para você e fala, nessa pessoa eu não posso contar, porque se eu falar desse erro, ele vai me humilhar de novo. Não submeta seu filho a uma situação em que, caraca, eu pequei dessa maneira. Meus pais não podem saber de jeito nenhum. Porque se eles souberem, não se tornem esse tipo de influência na vida dos filhos de vocês. Uma criação feita com moderação, com amor, uma punição feita com justiça, um pecado sendo repreendido de maneira amável, uma punição sendo explicada, torna tudo diferente. Se torna diferente. E eu sei que muitos daqui, e lá do mundo afora, principalmente dos mais velhos, foram submetidos a criações onde passaram por situações assim. Uma punição um pouco mais forte, uma surra um pouco maior. Mas eu estou vivo, eu estou bem. Eu aguentei. Eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu fui criado assim, eu não morri. Não é assim que funciona. Infelizmente, a situação que você foi submetido é uma situação que não condiz com as Escrituras. O tratamento que você sofreu, as palavras que você ouviu, não condizem com as Escrituras. Por isso, olhe com atenção, ore muito. Preste atenção para não repetir esse ciclo com essa geração que você está sendo responsável por educar. Porque, se necessário, seus filhos, Deus abençoe. Se for para eles conhecerem a salvação, Deus vai usar de todos os meios necessários e possíveis para eles ser salvo. Ele vai se encontrar com o Senhor. Mas
Na medida do possível, seja essa primeira influência. É muito bom, acredito eu, é muito bom quando você cresce num ambiente que você já sabe que o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o único e bendito Salvador desde quando você é pequeno. E você sabe por que de aquilo. Eu penso que torna a jornada cristã muito mais fácil, porque perseguição a gente já vai enfrentar muito, né? Então, pelo menos que dentro do ambiente familiar a gente conheça cada vez mais dessa maravilha, dessa graça irresistível que o Senhor nos propõe. Amém? Então, resumindo bem, filhos, estejam atentos, leiam as Escrituras, obedeçam seus pais, cuidem deles, tratem eles com todo respeito, mas confrontem eles se necessário for dentro das Escrituras. Lembre-se, eles ainda são autoridade na sua vida. Não desrespeitem os seus pais, de nenhuma forma. Mas confrontem eles em qualquer momento que a fé de vocês for confrontada pelas ordens deles. Pais, orem, leiam a Bíblia e cuidem dos seus filhos e disciplinem os seus filhos e sejam firmes com seus filhos até o momento que Deus é o centro das suas decisões. Se atente muito para não querer tomar um lugar de autoridade que não te pertence. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor por ter me usado mais uma vez. Eu oro ao Senhor que esteja influenciando as pessoas aqui a cuidarem melhor das suas famílias, tanto filhos com seus pais, quanto pais com seus filhos, que o Senhor esteja cuidando verdadeiramente das nossas mentes, dos nossos corpos, que as nossas ações, que as nossas palavras sejam de acordo com as tuas escrituras, que nós possamos estar sendo instrumentos do Senhor e que nós possamos, meu Deus, influenciar primeiramente as pessoas que nós convivemos, as pessoas que nós temos uma relação direta a conhecer a Ti, meu Deus. E a partir daí possamos realmente entrar nesse projeto de evangelizar, que seja degrau por degrau, mas que sempre tenhamos esse cuidado com as pessoas que nós convivemos, que nós possamos ser capazes de ensinar com amor, de ensinar com fé, que sejamos capazes de respeitar os nossos pais, de cuidar deles, mas que em nenhum momento, meu Deus, esse cuidado, esse respeito sobreponha aquilo que o Senhor acha certo, aquilo que o Senhor acha correto. Que a tua lei, que a obediência a ti, venha sempre em primeiro lugar. Que nós possamos obedecer primeiramente ao Senhor. Assim eu lhe oro em nome de Jesus Cristo. Amém.